A vida de Dwayne "The Rock" Johnson, o gigante imortal da luta livre e do cinema, é uma saga épica que cativou o mundo. Mais que um simples ator ou atleta, ele é um farol da cultura popular, um titã que transformou a arrogância eletrizante de The Rock em um fenômeno global. Dos rugidos no ringue ao brilho de Hollywood, em sucessos como Fast Five, Jumanji e Moana, seu nome está gravado em letras de ouro na história do entretenimento. Mas antes do resplendor, antes dos milhões e da fama, existiu uma odisseia de sangue, suor e lágrimas. Com apenas $7 no bolso, este jovem de uma humilde família de lutadores se tornou um monumento à disciplina, força de vontade e tenacidade. Ele redefiniu o significado de ressurgir do nada, escrevendo seu próprio sonho americano com uma determinação inabalável. Através de décadas de luta incansável, ele se tornou um símbolo vivo de resiliência, demonstrando que a grandeza pode nascer das sombras mais profundas. Ele não foi apenas um artista, foi a história personificada, um homem que soube converter suas cicatrizes em sua maior força, negando-se a desistir mesmo quando a vida o colocou de joelhos. Por trás do sorriso deslumbrante e da figura imponente, esconde-se um brutal campo de batalha. A trágica perda de seu melhor amigo no ringue, 4 cirurgias no joelho, incontáveis operações no abdômen e nas costas. Cada golpe da vida deixou uma marca profunda. Cicatrizes físicas e emocionais, um casamento que se desfez e uma dolorosa ferida, pai e filho, que nem a morte pôde curar. Até a vida de sua amada mãe, Ata, pendeu por um fio após uma grave doença e um acidente quase fatal. Cada tempestade foi um lembrete cruel de que até os gigantes sangram. Hoje, aos 53 anos, o mundo ainda vê o titã com seu sorriso radiante, mas seu corpo carrega o peso dessas cicatrizes e sua alma continua sofrendo pelas perdas. As tempestades da dor jamais cessaram. Aplaudimos o ícone, celebramos sua lenda, mas poucos se atrevem a enfrentar a amarga verdade que se esconde por trás dos músculos e da fama. Sombras tão implacáveis que nem um império de bilhões de dólares pode apagar. É de partir o coração imaginar um menino voltando para casa com sua mãe apenas para encontrar um aviso de despejo pregado friamente na porta. Sem cama, sem teto, sem certeza, apenas o silêncio e o peso das lágrimas de uma mãe. Esse menino era Dwayne Douglas Johnson, o homem que o mundo um dia celebraria como The Rock. Mas antes das luzes de Hollywood e dos rugidos da arena, sua infância foi moldada pela pobreza, pelo sacrifício e por feridas tão profundas que poderiam tê-lo esmagado. Nascido em 2 de maio de 1972 em Hayward, Califórnia, ele era o único filho que carregava as esperanças de uma família endurecida pela luta. Seu pai, Rocky Johnson, foi um pioneiro da luta livre profissional, um dos primeiros campeões afro-americanos da WWE. Para o mundo, Rocky era um símbolo de força e carisma, mas fora do ringue, ele era um homem constantemente na estrada, ganhando o pouco que podia de um esporte brutal que pagava com aplausos, mas raramente com estabilidade. A família Johnson nunca se fixou. Da Nova Zelândia ao Havaí, da Carolina do Norte a Connecticut e finalmente a Pensilvânia, eles vagavam como nômades, arrastando caixas de um lugar para o outro, sem ficar tempo suficiente para construir um lar. Cada mudança era uma dor para uma criança que ansiava por estabilidade. Dwayne era sempre o garoto novo na sala de aula, com uma sombra de pobreza que nenhuma quantidade de músculo podia esconder. O ano de 1986 marcou um ponto de virada. Aos 14 anos, seu mundo foi desfeito. Os anos de ausência de seu pai o haviam transformado em um estranho em sua própria casa. As discussões ecoavam nas paredes até que o amor desapareceu no silêncio e na separação. O divórcio destruiu a pouca estabilidade que lhes restava. No mesmo ano, Dwayne e sua mãe voltaram para a casa que chamavam de lar.
apenas para encontrar o fatídico aviso de despejo na porta. Seu carro também havia desaparecido, apreendido naquela mesma semana, como se o destino tivesse conspirado para deixá-lo sem nada. De uma só vez, a casa, o veículo, a segurança e a dignidade desapareceram. Não lhes restou nada, nem mesmo uma cama para dormir. Naquela noite, eles se abrigaram na misericórdia dos avós de Ata, carregando o peso insuportável da humilhação. Fui despejado aos 14 anos, Duane recordaria mais tarde. E nunca esquecerei o olhar nos olhos da minha mãe. Esse olhar, essas lágrimas silenciosas, se tornaram o fogo que acenderia a determinação de um futuro campeão. Porque as piores derrotas de um homem podem ser o começo de sua maior vitória. E assim, das cinzas de uma infância desprovida, nasceu The Rock. O despejo foi o catalisador. Aquele momento em que o menino Duane prometeu que daria tudo para mudar suas vidas, mas a pobreza deixa cicatrizes além dos bolsos vazios. Nele, a raiva se enraizou. Ele era grande para a idade, um gigante nos corredores da escola que, em vez de respeito, inspirava suspeita e conflito. Foi expulso de 4 colégios, seus punhos falavam pela raiva que o consumia, e ele se juntou às pessoas erradas em Waikiki. Aos 16 anos, ele admitiu: "Fui preso várias vezes, estava com raiva, perdido e no caminho errado." Em casa, as batalhas continuavam, discussões com sua mãe, ambos carregando feridas pesadas demais para as palavras. Ele a amava profundamente, mas cada lágrima que via em seus olhos o destruía de uma maneira que nenhuma briga física poderia conseguir. No entanto, mesmo nas noites mais escuras, algo inquebrável estava sendo forjado. Ele viu a disciplina implacável de seu pai, Rock Johnson. Embora o vínculo deles tenha permanecido quebrado até a morte de Rock décadas depois, Duane foi testemunha do sacrifício inabalável de sua mãe, Ata, sua vontade de suportar a humilhação e as dificuldades por seu bem. Estes se tornaram sua herança, o verdadeiro legado de sua família. Ele nunca esqueceria aquela noite, sentado em silêncio com sua mãe depois de perder a casa, olhando para as ruas escuras, sem um lugar para ir. Enquanto o mundo seguia seu curso, com carros passando e luzes brilhando nas janelas, ele percebeu o quão frágil a vida podia ser. Ele tinha 14 anos e a vida já o havia quebrado, mas essas rachaduras se tornaram as linhas onde a resiliência criou raízes. Cada despejo, cada briga, cada lágrima de sua mãe se tornou combustível. Da pobreza e da vergonha, ele forjaria a força para se levantar. E embora o menino que uma vez ficou sem teto seria conhecido por milhões como The Rock, no mais profundo de cada triunfo vivia a sombra daquele menino, quebrado, com cicatrizes, mas jamais vencido. Duane carregava os avisos de despejo em sua memória como outras crianças carregam troféus. Cada corrida, cada levantamento de peso, cada tackle era mais que um jogo. Era uma fuga. Na Universidade de Miami, o futebol americano parecia a única escada para sair da pobreza. O sonho que redimiria cada noite de fome e cada lágrima que ele havia visto nos olhos de sua mãe. Em 1991, ele estava no banco enquanto os Hurricanes se tornavam campeões nacionais, o estádio explodindo em um êxtase de glória. No entanto, seu próprio sonho estava desaparecendo. Compartilhar a mesma posição que Warren Sapp, um futuro membro do Hall da Fama da NFL, significava que, por mais que se esforçasse, o protagonismo não era dele. 4 anos se passaram, a maioria no banco, sua média de notas caindo tanto que quase perdeu sua bolsa de estudos. Em 1995, ele se formou sem um contrato da NFL, mas com uma promessa quebrada a si mesmo. Sem outro lugar para ir, ele cruzou a fronteira para o Canadá, agarrando-se a um frágil contrato com os Calgary Stampeders. O salário era de 250 $250 por semana, mal o suficiente para sobreviver.
Ele vivia espremido em um pequeno apartamento com outros 2 jogadores. Sua cama era um simples colchão manchado no chão e o jantar, macarrão instantâneo. Noite após noite, a fome corroía sua ambição. Ele enviava o pouco dinheiro que tinha para sua esposa, Dani Garcia, acreditando que o amor valia mais que a comida. Mas o amor não detinha o frio que se infiltrava pelas paredes, nem a humilhação de ver seus companheiros progredir enquanto ele ficava parado. Lembro de estar deitado naquele colchão, me perguntando se minha vida seria sempre assim, ele admitiu uma vez. Então, chegou o momento que o despojou de tudo. Ele foi cortado do time. Seu corpo já machucado, suas costas lesionadas de uma maneira que o perseguiria por anos. Ele voltou para casa em silêncio com seu pai. Em algum lugar daquela viagem, ele abriu sua carteira. $7. Era só isso. $7 no meu bolso. Era isso, ele lembrou anos depois. Aqueles $7 não eram apenas dinheiro. Eram uma cicatriz gravada a fogo, um espelho que refletia o quão completamente quebrado a vida o havia deixado. Sem time, sem futuro, sem sonho. Mas desistir não estava em seu sangue. A luta livre, sim. Seu pai a havia vivido. Seu avô a havia vivido. Seus tios haviam derramado suor e sangue no ringue. Então Dwayne recorreu ao único legado que lhe restava, pedindo a seu pai para treiná-lo. E em 1996, sob o nome de Rocky Maivia, ele entrou na World Wrestling Federation sorrindo, carregando o peso de 2 grandes sobrenomes familiares. Mas a multidão foi implacável. Eles o vaiaram, zombaram, cantaram: "Morra, Rocky, morra!" Para um jovem já marcado pelo fracasso, foi uma humilhação mais dolorosa que qualquer golpe no campo. Houve noites em que ele pensou em desistir, em desaparecer na escuridão, mas a rejeição se tornou seu cadinho. Ele se desfez da máscara sorridente, reinventou a si mesmo como The Rock, descarado, arrogante, eletrizante. Os fãs não me queriam, ele diria mais tarde. Mas aprendi a me apropriar do ódio e convertê-lo em combustível. E assim, das vaias vieram os aplausos. Da humilhação, a histeria. Dos $7, um império. Pedra a pedra, cicatriz a cicatriz. O homem de quem o mundo uma vez zombou renasceu em uma força da natureza. A lenda que reescreveria não apenas seu próprio destino, mas o verdadeiro significado da resiliência. As mesmas vozes que uma vez amaldiçoaram seu nome agora rugiam de adoração. As zombarias que uma vez o feriram se tornaram aplausos estrondosos que sacudiam estádios inteiros. Cada ovação tinha um peso oculto. Porque The Rock já não era apenas um homem, era uma expectativa maior que a vida, acorrentado a aplausos dos quais não podia escapar. No final dos anos 90, o garoto que uma vez contemplou avisos de despejo havia se tornado o campeão do povo. Sua única sobrancelha levantada podia acender uma arena. Suas frases icônicas ressoavam em continentes. Entre 1998 e 2002, ele capturou o campeonato da WWE várias vezes, gravando seu nome no próprio núcleo da história da luta livre. Para o mundo ele era invencível, mas para si mesmo estava exausto. A grandeza exigia tudo. A luta livre não era uma profissão, era um cadinho. 300 dias por ano na estrada. Estádios à noite, voos ao amanhecer, quartos de hotel que se desfocavam, aniversários perdidos, feriados apagados. Ele ligava para a família de aeroportos mais vezes do que os abraçava em casa. Seus joelhos gritavam, suas costas lembravam de cada queda. A dor era constante, a lealdade exigia que ele continuasse sorrindo apesar de tudo. Na luta livre, você aprende a atuar através da dor, porque a dor nunca vai embora, ele admitiu mais tarde. The Rock nunca se quebrou, mas Dwayne carregava com as fissuras. Ele era celebrado, estava exausto, estava sozinho. Hollywood se tornou seu próximo campo de batalha. Em 2001, um breve papel em The Mummy Returns insinuou algo mais. Um ano depois, The Scorpion King quebrou recordes. $5,5 milhões por seu primeiro papel principal,
um recorde mundial Guinness. Era um triunfo, a história escrita em manchetes. Mas esse triunfo vinha com sombras. Os críticos zombavam. Apenas mais um lutador em busca de fama. As audiências veriam alguma vez mais que músculo. Então ele lutou de novo, não com os punhos, mas com disciplina. Treinou sua voz, sua arte, sua própria presença. Ele se arriscou ao ridículo, entrando em comédias, dramas e até filmes familiares. Alguns fracassaram, outros decolaram. The Rundown, 2003, e Walking Tall, 2004, mostraram seu magnetismo. Ele se recusou a ser rotulado. Tijolo por tijolo, construiu uma base que não podia ser ignorada. Na década de 2010, ele já não era um lutador tentando atuar. Era a estrela mais lucrativa de Hollywood. Fast Five, 2011, transformou uma franquia em um gigante de bilhões de dólares. Jumanji, Welcome to the Jungle, 2017, trouxe risadas para milhões. Moana, 2016, lhe deu uma voz gravada nas memórias de infância de todo o mundo. E em 2016, a Forbes o coroou como o ator mais bem pago do mundo. Era surreal, ele refletiu. Mas eu continuava sendo aquele garoto com $7. De fora parecia imparável. Luta livre, cinema, fama global, fortuna. Mas no topo, o ar era escasso. As luzes eram brilhantes, mas ofuscantes. Cada tapete vermelho exigia um sorriso. Cada terno sob medida escondia cicatrizes por baixo. Cada aplauso lhe lembrava do preço. A grandeza não era de graça. Ela era comprada com ossos quebrados, noites solitárias e o medo de que, se o mundo parasse de aplaudir amanhã, ele poderia voltar a ser aquele garoto com $7 e sem um lugar para dormir. Ele vivia no topo, mas os topos são vulcânicos, gloriosos de se contemplar, mas sempre em brasa, sempre ameaçando entrar em erupção. The Rock nunca se quebrou, mas Dwayne Johnson carregava com as fraturas de cada queda, cada dúvida, cada sacrifício. E ainda assim ele resistiu. Levantou-se, triunfou, porque para ele não havia outro caminho. Mas mesmo no auge do triunfo, as sombras pairavam além das luzes. Porque as tempestades nunca desaparecem, apenas esperam. No ápice de sua fama, parecia que nada podia abalá-lo. No entanto, por trás do rugido da multidão e do resplendor do estrelato global, jazia uma ferida mais antiga, uma que nasceu no mesmo ringue, em uma noite em que o triunfo se tornou tragédia em um piscar de olhos. Era 23 de maio de 1999. The Rock estava nos bastidores em Kansas City, amarrando suas botas, preparando-se para eletrizar outra arena. Ele tinha 27 anos, no auge de seu estrelato na WWE. A multidão era estrondosa, as luzes ofuscantes, mas em questão de minutos, a glória daria lugar ao horror. Naquela noite, seu irmão Owen Hart, estava programado para uma entrada dramática. Owen tinha apenas 34 anos, ainda jovem, ainda em ascensão, com anos de grandeza pela frente. Um marido, um pai, um sonhador com muito mais para dar. Apenas alguns minutos antes, ele estava sorrindo nos bastidores, brincando com seus colegas, sua risada ecoando no vestiário. Ninguém poderia ter sabido que essas seriam suas últimas palavras. Quando o arnês falhou, Owen despencou 21 metros no ringue. O som do impacto tirou a vida da arena. 20.000 fãs ficaram petrificados. Alguns pensaram que era parte do show. Mas o silêncio que se seguiu foi mais alto que qualquer rugido. The Rock, observando de trás da cortina, sentiu seu peito afundar. Seu amigo, o homem com quem ele havia viajado, rido, lutado ao seu lado, jazia imóvel sob as luzes. Os médicos se aglomeraram. Compressões no peito, gritos de urgência. The Rock queria correr até ele, protegê-lo, gritar para o mundo que isso não era uma atuação. Mas ele não podia. A cruel paradoxo da luta livre o impediu. Se ele entrasse naquele ringue, o público poderia pensar que tudo era roteirizado. Então ele ficou nas sombras, com o coração partido, olhando impotente como a vida escapava do corpo de seu amigo. E então veio a ordem mais cruel de todas.
O show deve continuar. Minutos depois de Owen Hart ser retirado na maca, disseram a The Rock que era a vez dele. A cortina se levantou, a música tocou, os fãs explodiram, e ele caminhou por aquela rampa, com o coração em pedaços a cada passo. Foi a luta mais difícil que já travei, ele confessaria mais tarde. Cada aplauso parecia vazio, cada movimento como uma traição. O ringue, uma vez seu palco de triunfo, havia se tornado um caixão de sonhos partidos. A dor não terminou com o último golpe do sino. Por semanas, ele carregou um silêncio mais pesado que qualquer cinturão de campeonato. Revivia o momento incessantemente. A risada antes da queda, o baque seco, a quietude, a maca. Ele nunca pôde dizer o que mais importava. Eu queria dizer a ele que o amava. Isso foi o que mais me doeu, que nunca tive a oportunidade. Essas palavras, anos depois, ainda carregavam o peso dos adeus inacabados. O mundo da luta livre entrou em luto. Os fãs que haviam idolatrado Owen ficaram marcados para sempre pelo que haviam testemunhado. Para eles, o espetáculo que amavam havia se tornado um pesadelo que jamais poderiam apagar. Os pais cobriam os olhos de seus filhos. Homens adultos choravam abertamente nas arquibancadas. Em todo o mundo, milhões sentiram a fragilidade da vida naquele instante. Um herói havia caído, não na derrota, mas na tragédia. Para The Rock, a cicatriz foi permanente. Ele retornou ao ringue. Sorriu, entretendo. Mas por dentro, estava fraturado. Cada ovação lhe lembrava a noite em que os aplausos se tornaram silêncio. Cada vitória carregava a sombra de uma perda que nunca poderia reverter. A morte de Owen não foi apenas uma tragédia para a luta livre. Foi uma ferida gravada na alma de Dwayne Johnson. Um lembrete de que mesmo os gigantes não podem escapar do luto. O garoto com $7 havia se tornado o campeão do povo. Mas aquela noite demonstrou que mesmo os campeões sangram e que mesmo as lendas choram. Sob as brilhantes luzes da WWE, onde tudo parecia maior que a vida, uma verdade cruel foi revelada. Os sonhos podem desaparecer em um instante, e às vezes, as maiores batalhas são travadas em silêncio, com lágrimas que ninguém vê. O eco da queda de Owen nunca o abandonou completamente. Tornou-se a sombra por trás de cada aplauso, o silêncio por trás de cada holofote. E embora a ferida daquela noite tenha sido a mais profunda, os anos que se seguiram trariam outro tipo de batalha. Uma luta não com punhos, mas com a humilhação, a confiança quebrada e a implacável opinião pública. Por um tempo, Dwayne Johnson parecia invencível. Era o campeão do povo, depois o gigante em ascensão de Hollywood. Mas em 2010, aos 38 anos, a primeira rachadura apareceu. Tooth Fairy era para ser uma comédia familiar, leve, para mostrar um lado mais suave. Arrecadou $112 milhões em todo o mundo, mas para os críticos foi uma piada. A imagem do ex-lutador com asas e um tutu se tornou a piada recorrente nos programas noturnos. Eu tive que trocar de agente, eu tive que assumir o controle, ele admitiria mais tarde. A dor não era financeira, era pessoal. Para um homem que havia saído dos avisos de despejo e dos $7 no bolso, a risada agora doía mais que a pobreza. Em 2016, Johnson, com 44 anos, havia reconstruído sua imagem, consolidando-se como a força imparável da franquia Fast and Furious. Seu papel como Luke Hobbs havia revitalizado a série, impulsionando Fast 5 e Fast and Furious 7 a alcançarem a marca de $1 bilhão. Mas mesmo em uma franquia construída sobre a irmandade e a família, as fraturas começaram a aparecer. No set de Fast and Furious 8, os rumores de tensão se tornaram mais fortes. Os longos dias de filmagem se converteram em silêncios ainda mais longos. A química na tela, as piadas, a camaradagem, tudo mascarava o que estava desmoronando nos bastidores. Então, em um dia de agosto de 2016, Dwayne Johnson quebrou o silêncio. Ele publicou no Instagram:
Alguns se comportam como homens retos e verdadeiros profissionais, enquanto outros não. Ele não deu nomes, mas o mundo não precisava. Os fãs, os jornalistas e os especialistas chegaram à mesma conclusão. As palavras eram dirigidas a Vin Diesel. O post explodiu como uma granada em Hollywood. As manchetes gritavam: "O confronto da década". Os fãs se dividiram da noite para o dia. Alguns ficaram do lado de Diesel, o rosto da franquia desde seu nascimento em 2001. Outros defenderam Johnson, elogiando sua ética de trabalho e profissionalismo. Para uma franquia que pregava a lealdade e a família, a ironia era brutal. Os dois machos alfa em seu núcleo mal podiam ficar na mesma sala. Houve relatos de que as cenas tiveram que ser filmadas separadamente. Os diretores foram obrigados a ajustar os roteiros para que os dois homens não se encontrassem no set. A família na tela estava fraturada por trás dela. Para Johnson, era um tipo diferente de dor. Ele havia sobrevivido à pobreza, à humilhação e até mesmo à tragédia. Mas isso era traição, ou pelo menos a sensação dela. Estar no centro de uma das maiores franquias do mundo e, no entanto, sentir-se alienado da mesma família que celebrava, doía mais do que qualquer número de bilheteria. Por trás das câmeras, ele carregava o peso de manter o silêncio pelo bem de milhões de fãs. Cada sorriso em um evento de imprensa, cada aperto de mão em um tapete vermelho, escondia a tensão que fervia por baixo. Tivemos diferenças de filosofia, ele diria mais tarde, suavizando as arestas, mas a cicatriz permaneceu. O sucesso, ele percebeu, não silencia o ego. Ele o magnifica. E pela primeira vez desde seus dias na luta livre, Johnson se encontrou não lutando contra um oponente no ringue, mas contra as sombras do orgulho e da desconfiança na mesma indústria que havia conquistado. Então veio o golpe mais avassalador de todos. Black Adam, seu projeto mais pessoal, o papel pelo qual ele havia lutado anos para dar vida, era destinado a redefinir o gênero de super-heróis. O marketing prometeu que mudaria a hierarquia de poder no universo da DC. Seu orçamento disparou para quase 260 milhões com expectativas de um blockbuster de 1 bilhão. Mas quando finalmente chegou aos cinemas em outubro de 2022, Johnson tinha 50 anos e os números contavam uma história diferente. As críticas foram mornas. A bilheteria, decepcionante. Os analistas estimaram que o filme perdeu entre 80 e 100 milhões. A imprensa se tornou fria. Uma vez aclamado como a estrela mais lucrativa de Hollywood, Johnson agora enfrentava manchetes que questionavam se seu poder estelar havia se apagado. Os fãs que haviam esperado anos pelo projeto expressaram sua decepção online. Para Johnson, foi mais do que uma derrota financeira. Foi uma cicatriz no mesmo império que ele havia construído. As noites de triunfo deram lugar a noites de insônia e dúvida. Depois de décadas de ascender cada vez mais alto, ele havia tropeçado à vista de todo o mundo. No entanto, como sempre, o fracasso se tornou seu mestre. Tooth Fairy o forçou a assumir o controle de seu destino. A disputa com Diesel o lembrou que a força não é nada sem humildade. Black Adam lhe ensinou que mesmo as estrelas de bilhões de dólares não são imunes à rejeição. Cada ferida foi profunda, mas cada cicatriz fortaleceu sua determinação. As asas de Tooth Fairy zombaram dele. O rugido de Fast and Furious se quebrou em silêncio. E Black Adam, uma vez prometido como sua joia da coroa, se tornou cinzas diante de seus olhos. E mesmo assim, ele resistiu. Levantou-se às 4 horas da manhã para treinar. Apresentou-se no set. Construiu negócios. Criou seus filhos. Sorriu através da dor, demonstrando que a verdadeira marca da grandeza não é nunca cair, mas levantar-se uma e outra vez. Ele carregou com essas cicatrizes até o presente. E embora seu império agora se eleve em bilhões, cada amanhecer lhe lembra que a grandeza não se constrói apenas com vitórias, mas sobre as ruínas das quais escolhemos nos levantar. E em sua vida de hoje, através de cada mansão, cada carro, cada sorriso,
vive a história de um homem que continua lutando, que ainda carrega o peso de suas cicatrizes. E sua vida amorosa? É tão comovente e talvez ainda mais reveladora do que os holofotes. É quase cruel lembrar como começou. Dois jovens sonhadores caminhando pelo campus da Universidade de Miami no início dos anos 90, acreditando que o amor podia conquistar tudo. Ele era Dwayne Douglas Johnson, um jogador de futebol americano perseguindo uma glória que lhe escapava das mãos, carregando com as contusões do fracasso e o peso da pobreza. Ela era Dani Garcia, a filha de imigrantes cubanos, disciplinada, ambiciosa e ferozmente leal. Enquanto o mundo só via um atleta em dificuldades com um futuro incerto, ela via algo maior. Acreditei em seu potencial antes de qualquer um, Dani lembraria. Não pelos músculos, mas pelo seu coração. Eles foram inseparáveis ao longo dos anos difíceis. Quando o sonho de Dwayne de jogar futebol profissional desabou, foi Dani quem manteve as luzes acesas, quem pagou o aluguel quando os cheques voltavam, quem esticava cada dólar enquanto ele lutava com a dúvida. Dwayne admitiria mais tarde. Houve noites em que não tínhamos mais do que $7 em nosso nome, e Dani me fazia sentir que tínhamos tudo. O amor deles não era coisa de contos de fadas. Foi forjado na fome, em noites de promessas sussurradas, em manhãs de exaustão e em um juramento de que se o mundo não lhes desse nada, ainda teriam um ao outro. Em 3 de maio de 1997, após anos de sacrifício e lealdade inabalável, eles pararam diante de familiares e amigos e trocaram votos que pareciam inquebráveis. Ele tinha apenas 25 anos, ela 29. A cerimônia não foi luxuosa. Não havia candelabros dourados ou vestidos extravagantes, mas transbordava de risos, de esperança, da crença feroz de que já haviam conquistado a parte mais difícil. Nas fotos, pode-se ver em seus olhos a tranquila certeza de que estavam construindo um para sempre. Para eles, o casamento não era sobre luxos. Era sobre a sobrevivência, a união e a promessa de um futuro juntos. Dwayne uma vez disse daquele dia: o para sempre não parecia um sonho, parecia o destino. E por um tempo, o destino pareceu sorrir para eles. Em 14 de agosto de 2001, nasceu a filha deles, Simone Alexandra Johnson. Para Johnson, foi o auge da alegria, o momento que redefiniu tudo. Esse foi o dia mais grandioso da minha vida, ele disse anos depois. No momento em que a abracei, eu soube que faria qualquer coisa para proteger esta família. Abraçando Simone, ele sentiu que o círculo finalmente havia se fechado. O garoto que uma vez voltou para casa para encontrar avisos de despejo e lágrimas, agora tinha uma família, um lar e um futuro. O menino que havia crescido na fragmentação finalmente havia construído algo completo. Para Dani, foi igualmente transformador. Nós tínhamos construído isso do nada, ela diria mais tarde. Amor, sacrifício, fé. Vendo Dwayne com Simone, ela pensou: foi para isso que aguentamos todos esses anos difíceis. Por um tempo, foi tudo o que eles tinham prometido naqueles frágeis dias de faculdade. Dwayne eletrizava arenas como The Rock, atraindo o rugido de milhões, enquanto Dani construía silenciosamente as estruturas por trás dele. Ela gerenciava não apenas a casa, mas também suas finanças, seus contratos, os inícios de sua carreira, enquanto perseguia suas próprias ambições nos negócios. Ela não era simplesmente a esposa, era uma parceira em todos os sentidos, uma estrategista, uma âncora, uma crente. Há algo cinematográfico na forma como eles ascenderam juntos. De apartamentos com pouca luz e contas atrasadas a tapetes vermelhos e aclamação mundial. De compartilhar tigelas de macarrão a brindar com champanhe nas estreias. Para quem os via, a história deles era de triunfo. Duas almas que haviam ressurgido do nada, que haviam suportado a pobreza e a dúvida, e que agora estavam lado a lado construindo um legado.
Os amigos os admiravam abertamente, chamando-os de inquebráveis, unidos não apenas pelo amor, mas pelo sacrifício compartilhado. Eles eram parceiros no sentido mais estrito. Um amigo lembrou. Ela acreditava nele, e ele se apoiava nela. Eles eram imparáveis. E nesses anos, Duane também acreditava nisso. Afinal, ele uma vez tinha sido o garoto com $7 no bolso. E agora, ele tinha uma esposa que havia percorrido cada passo dessa jornada e uma filha que era o próprio símbolo da esperança. Para ele, não era apenas uma vitória, era a redenção. Eu perdi uma família uma vez aos 14 anos. Ele refletiu anos depois. Mas com Danny e Simone, eu pensei que tinha minha segunda chance. Eu pensei que duraria para sempre. Para Johnson, esses anos representaram o auge mais alto da felicidade pessoal. A crença de que o amor testado no fogo havia emergido indestrutível. E olhar para trás agora, sabendo o que viria, é sentir a dor mais cruel. O conhecimento de que mesmo os votos mais fortes, o amor mais feroz e as esperanças mais puras ainda podem se quebrar. Mas os sonhos têm sombras. Quanto mais alto Duane subia, mais implacáveis as exigências se tornavam. Turnês intermináveis, horários de filmagem exaustivos, meses em quartos de hotel estéreis e terminais de aeroporto. O sucesso, a mesma coisa pela qual eles uma vez oraram juntos, tornou-se o ladrão silencioso de seu casamento. As noites em casa se tornaram mais silenciosas. A cadeira na mesa de jantar permanecia vazia, um prato às vezes colocado, mas nunca tocado. Simone olhava para aquela cadeira e perguntava onde estava seu pai, sua voz ecoando em uma casa que já não se sentia completa. E Danny, que uma vez havia carregado com seus fardos através da pobreza, agora carregava com o fardo mais pesado da ausência. A mulher que havia caminhado ao lado dele quando o mundo não lhes oferecia nada, agora se encontrava sozinha, enquanto o mundo exigia tudo dele. Em 2007, após uma década de casamento, as rachaduras já não podiam ser ignoradas. A distância não era medida em quilômetros, mas em aniversários perdidos, contos de ninar não contados, discussões sufocadas no silêncio. Eles haviam sobrevivido à fome, haviam conquistado a dúvida, mas não puderam sobreviver à quietude. Nós tentamos, Danny admitiu mais tarde. Nós realmente tentamos, mas às vezes o amor não pode se esticar o suficiente para cobrir a distância. Naquele ano, eles anunciaram sua separação. Em junho de 2008, seu divórcio foi finalizado. 11 anos de casamento, 17 anos de amor, quebrados. Para Johnson, foi uma ferida que foi mais fundo do que a pobreza, mais fundo do que o fracasso. A parte mais difícil foi contar para a minha filha, ele confessou. Simone tinha apenas 7 anos. Ele podia conquistar estádios com sua voz, silenciar os críticos com suas atuações. Mas quando ele se sentou na frente de sua pequena, a história deu uma volta completa da maneira mais cruel. Aos 14 anos, ele havia jurado que nunca deixaria sua filha sentir a dor que ele sentiu quando o casamento de seus próprios pais desmoronou. Agora ele se sentava impotente, vendo as lágrimas caírem sobre a mesa entre eles, seus soluços o levando de volta à sua própria infância quebrada. Eu prometi a mim mesmo, quando era criança, que isso nunca aconteceria de novo. E então eu tive que ver minha pequena viver isso. A imagem é inquietante. Uma superestrela global, um homem construído como o granito, desfeito não por oponentes no ringue ou críticos na imprensa, mas pelo soluço de uma menina que perguntava por quê. Um pai que havia levantado campeonatos acima de sua cabeça, agora se sentava derrotado pelo peso de uma única pergunta. Naquele momento, toda a força do mundo não significava nada. Para Danny, a dor também foi profunda. Ela diria mais tarde: o divórcio nunca é fácil, mas foi a melhor opção para que pudéssemos crescer. Sua voz transmitia dignidade, mas por baixo jazia a dor de um amor que uma vez havia sido todo o seu mundo. Para ela, não foi apenas o fim de um casamento.
Foi a perda do garoto em quem ela havia acreditado quando ninguém mais o fez. O jovem que ela havia alimentado quando o dinheiro acabou. O pai ao lado de quem ela uma vez imaginou envelhecer. Construímos tudo juntos, ela refletiu. Mas não pudemos nos segurar. Afastar-se não era a liberdade. Foi um rasgo disfarçado de sobrevivência. E, no entanto, nas ruínas de seus votos, eles escolheram um caminho incomum. Os bens foram divididos sem amargura. Simone morou principalmente com a mãe, mas Duane nunca esteve ausente financeiramente, emocionalmente ou espiritualmente. Ainda mais espantoso, eles escolheram continuar sendo aliados. Dani se tornou não apenas sua confidente, mas sua sócia de negócios, cofundando empresas que se tornaram impérios. Juntos, eles transformaram a dor em uma parceria, a angústia em um legado. Mas mesmo nessa resiliência, a cicatriz permaneceu. Para Johnson, o divórcio não foi um escândalo nos tabloides, nem uma guerra nos tribunais. Foi uma dor silenciosa, uma derrota privada, o voto de um para sempre que escapou de suas mãos. A segunda chance de ter uma família que desmoronou, apesar de todos os seus esforços. Para Simone, o sonho de um lar perfeito se dissolveu em horários de visita, em fins de semana divididos entre pais, em canções de ninar cantadas separadamente. Para Duane, a promessa que sussurrou a si mesmo aos 14 anos havia sido quebrada, não por traição, mas pela própria vida. Eu queria que ela tivesse o que eu nunca tive, ele disse uma vez. E quando eu vi esse sonho escapar, isso me quebrou de uma maneira que ninguém podia ver. É um paradoxo que perdura como um fantasma. O homem, que o mundo chamava de The Rock, inquebrável diante de milhões, se fraturou na tranquilidade de seu próprio lar. Essa fratura, mais do que qualquer derrota no ringue ou fracasso na tela, tornou-se a ferida que o definiu. E, no entanto, dessa ferida surgiu algo profundo. Eles demonstraram que o amor nem sempre sobrevive como casamento, mas pode perdurar como respeito, como amizade, como devoção a um filho. Eles mostraram que mesmo quando o para sempre termina, a lealdade não precisa acabar. Na história de Dwayne Johnson, o capítulo de Dany Garcia não é apenas sobre o amor perdido, é sobre a fragilidade dos sonhos, o custo da ambição e a coragem para se levantar da angústia com dignidade. Para as audiências que só veem os músculos, o sorriso, o império, esta é a cicatriz que revela o homem. Mesmo os gigantes sangram, mesmo as lendas choram, e às vezes, as batalhas mais brutais não são travadas nas arenas, mas nas cozinhas, sob luzes fracas, com uma criança entre dois pais, sussurrando-lhe que, embora o amor deles tivesse mudado, ela era e sempre seria deles para sempre. Mas o amor, por mais frágil que parecesse, era algo em que ele se recusava a deixar de acreditar. No set de The Game Plan em 2006, Dwayne Johnson conheceu Lauren Hashian. Firme, tranquila e de alguma forma luminosa, sem a necessidade do brilho das câmeras, ela chegou enquanto ele ainda carregava as cinzas de um casamento partido. Um pai atormentado por sua própria promessa de infância de não deixar que a história se repetisse. Ela chegou sem alarde, apenas com paciência e presença. Quando o mundo zumbia com perguntas após sua separação de Dany, Lauren respondeu com calma. Apareça. Fique. Faça o trabalho. Ela foi minha âncora quando todo o resto estava à deriva, ele disse. Ele comentou que seu namoro não foi tanto uma pirotecnia cinematográfica como uma série de pequenos e constantes atos. Café depois de filmagens noturnas, planos sussurrados em voos de madrugada, Lauren sentada durante longas leituras de roteiro, enquanto Dwayne buscava o próximo trabalho. O começo foi humilde, cauteloso e necessário. Ambos sabiam que tinham uma história para fugir, e ambos concordaram que construiriam de forma diferente se pudessem. Seguiram-se anos de compromisso e sacrifício. A máquina de Hollywood continuava a arrastá-lo para longos meses de viagem, mas desta vez o padrão era diferente.
Lauren insistiu em ser parte da vida que estava sendo construída em vez de ser o que ficava para trás. Ela viajava com ele quando podia, levava as filhas aos sets, criou rotinas para que o tempo em família se tornasse uma âncora sagrada e não negociável. E quando o impensável aconteceu, o nascimento de Jasmine em 2015 quase se torna um pesadelo. As complicações deixaram Lauren lutando por sua vida. Dwayne ficou em um corredor de hospital que uma vez havia retratado como o conquistador de um campo de batalha. Só que agora ele estava impotente, com as mãos no rosto, sussurrando para uma mulher conectada a máquinas que ele precisava dela para respirar. Foi o momento mais aterrorizante da minha vida, ele admitiu. Lauren depois descreveu essas horas como um colapso da certeza. Quando você olha para seus filhos e vê a possibilidade de perder aquela que os torna completos, você entende o quão frágil é tudo. A segunda vez com Tiana, 3 anos depois, o medo voltou. Um lembrete de que a resiliência não apaga a fragilidade. Essas noites o dobraram. A imagem do Rock invulnerável deu lugar a um homem cujas maiores lutas agora eram travadas ao lado de uma cama de hospital e nas tranquilas negociações da vida diária. Em 2019, eles se casaram no Havaí, descalços na areia, não porque o mundo exigia um conto de fadas, mas porque eles tinham provado para si mesmos e um para o outro que escolheriam o trabalho duro todas as manhãs. Os votos foram medidos, não uma promessa ingênua de um para sempre, mas um pacto deliberado para proteger o que quase lhes escapou. E a mudança foi tangível. Dwayne reestruturou sua vida. Levantava-se antes do amanhecer para treinar e dedicava o resto de seu dia à família. Ele recusou projetos que o manteriam longe das peças escolares. Ele introduziu o ritmo do lar em seu calendário. Lauren, por sua vez, equilibrou a maternidade com a construção de uma vida privada que não era vivida nas redes sociais. Eles não fingiram que o passado havia desaparecido. Eles viviam como pessoas que haviam aprendido o custo da negligência e que agora lutavam para prestar atenção. O casamento deles não é uma borracha da dor, mas uma reparação. Mais suave onde uma vez foi duro, mais tranquilo onde uma vez foi barulhento, mais deliberado onde uma vez havia vagado. Em Lauren, Dwayne não encontrou uma fuga ou uma substituição. Ele encontrou uma parceira que enfrentou o medo com coragem e estabilidade, e uma família que sobreviveu à beira da perda e retornou para lhe ensinar o que realmente importava. Se os capítulos anteriores de sua vida foram sobre arranhar a sobrevivência, este capítulo é sobre escolher a presença. Uma lição que soa como redenção, tranquilamente dia após dia. A história de Dwayne Johnson não pode ser contada sem as sombras de seus pais. As pessoas que lhe deram a vida, que moldaram seu caminho e que também deixaram cicatrizes que nunca se apagariam completamente. Seu pai, Rock Johnson, era mais do que um homem. Era um pioneiro, um desbravador. O primeiro lutador negro a deter um campeonato de duplas da WWE. Para o mundo, Rocky era um herói. Mas para seu filho era um paradoxo. Presente no ringue, mas muitas vezes ausente em casa. A relação deles foi marcada por uma disciplina que foi profunda, expectativas que às vezes pareciam insuportáveis e uma distância que se alargou à medida que Dwayne crescia. Havia admiração, mas também silêncio. Respeito, mas também dor. As fraturas nunca sararam completamente, mesmo quando Dwayne construiu o império com que seu pai uma vez sonhou. Então, chegou 15 de janeiro de 2020. Rock Johnson morreu repentinamente de um coágulo de sangue aos 75 anos. Para os milhões que se lembravam dele como uma lenda, foi o fim de uma era. Para Dwayne, foi uma ferida que reabriu todas as fraturas que nunca tiveram a oportunidade de curar. De pé diante do caixão de seu pai, sua enorme compleição tremendo, ele sussurrou palavras que chegaram tarde demais. Você quebrou barreiras, se tornou uma lenda e abriu o caminho para mim, ele escreveu. Mas eu gostaria de ter mais uma chance de dizer obrigado.
Mais uma chance de dizer eu te amo. Foi o giro mais cruel do destino. O garoto que uma vez havia jurado não deixar palavras por dizer, agora se encontrava atormentado pelo silêncio entre pai e filho. Mesmo no triunfo, ele carregava com aquele adeus inacabado como uma pedra no peito. Se o falecimento de Rocky o deixou com arrependimento, sua mãe, Ata, se tornou o lembrete vivo da resiliência. Ata Johnson era a força silenciosa que o havia criado através da pobreza, do despejo e do desespero. Ela havia sobrevivido ao divórcio, à humilhação e a anos de dificuldades. E então, na vida adulta, ela enfrentou suas próprias batalhas. Ata lutou contra o câncer de pulmão, desafiando uma doença que ameaçava tirar sua vida. Ela sobreviveu, curou, mas o destino não havia terminado de testá-la. Em fevereiro de 2023, ela dirigia tarde da noite quando seu carro foi atingido e destruído em um horrível acidente. A frente do veículo ficou irreconhecível, o tipo de acidente que geralmente termina em tragédia. Mas Ata saiu viva, chocada, machucada, mas respirando. No hospital, Duane segurou a mão dela, as lágrimas queimando seus olhos enquanto ele sussurrava. Você ainda está aqui, mamãe. Mais tarde, ele compartilhou uma foto do acidente com o mundo, escrevendo: Minha mãe sobreviveu a um acidente de carro ontem à noite. Ela é uma sobrevivente de uma maneira que faz com que anjos e milagres sejam muito reais. Para o público, era uma notícia. Para Duane, era algo muito mais pessoal. Outra proximidade com a perda, outro lembrete de que mesmo as pessoas mais fortes que ele amava podiam desaparecer em um instante. Estes dois pilares de sua vida, seu pai partiu com palavras não ditas, sua mãe milagrosamente salva, são o eixo sobre o qual giram as emoções mais profundas de Dwayne Johnson. Na morte de Rocky, houve dor e arrependimento. A dor eterna de um filho que nunca pôde terminar a conversa. Na sobrevivência de Ata, houve gratidão e espanto. Uma sensação de que algumas feridas poderiam ser perdoadas, pelo menos por um pouco mais de tempo. Entre os dois está a essência de sua história. Um homem que conhece o peso do silêncio, o medo da perda e o milagre das segundas chances. Para Dwayne, as cicatrizes de seus pais são mais do que pessoais. São lições gravadas em sua alma. Que a força pode vir da luta. Que a gratidão nasce diante da fragilidade. E que mesmo os gigantes, por mais poderosos que sejam, são para sempre filhos, chorando e protegendo as pessoas que os moldaram. Além da dor dos lares desfeitos e dos adeus inacabados, seu próprio corpo se tornou um mapa de batalhas, e sua mente carregava feridas que nenhum holofote podia disfarçar. Para milhões, Dwayne Johnson parecia inquebrável, uma montanha de músculo, uma força da natureza. Mas sob as luzes ofuscantes e as multidões ruidosas, vivia um homem remendado, cicatriz por cicatriz, cirurgia por cirurgia. 4 vezes ele se deitou sob o brilho frio das lâmpadas de sala de cirurgia, enquanto os cirurgiões abriam seus joelhos, reparando articulações destruídas por anos de colisões. Em 2013, sob o trovão de 70 mil fãs na WrestleMania 29, ele sentiu seu abdômen e sua virilha se rasgarem em plena luta. Ele lutou através de cada passo, cada movimento era fogo em sua carne, terminando o espetáculo porque desistir nunca esteve em seu vocabulário. Horas depois, ele foi levado de urgência para uma cirurgia de emergência por uma hérnia. Sua coluna vertebral também conheceu o bisturi do cirurgião. Discos herniados que o deixavam incapaz de andar sem uma dor ardente que descia por suas pernas. Seu ombro foi reconstruído, seu tendão de Aquiles foi rasgado e reparado. Uma ferida tão devastadora que pôs fim às carreiras de incontáveis atletas. Cada cicatriz era uma assinatura escrita em sangue e resistência. E, no entanto, quando as câmeras rolavam, ele sorria. Ele carregava o peso da expectativa, convencendo o mundo de que era indestrutível, mesmo quando seu corpo sussurrava uma verdade mais dura.
Mas a dor não é gravada apenas na carne. Ela também se aprofunda na mente. Em 1995, aos 23 anos, quando seu sonho na NFL desmoronou, ele ficou desempregado, sem dinheiro e quebrado. Eu não queria fazer nada. Não queria ir a lugar nenhum. Eu chorava constantemente, ele admitiu mais tarde. Em um pequeno apartamento com as luzes fracas, o silêncio do fracasso o pressionava como um caixão. A depressão o envolveu como correntes, dizendo-lhe que ele estava sozinho, que não lhe restava nada. 13 anos depois, em 2008, a escuridão retornou, mais aguda do que antes. O divórcio de Dani Garcia não foi apenas o fim de um casamento. Foi a destruição da família que ele havia prometido à sua filha que nunca perderia. A dor era mais pesada do que qualquer peso na academia. Uma ferida invisível para o mundo, mas avassaladora. Ele podia silenciar os críticos em uma arena, mas não o eco de sua própria dor quando as luzes se apagavam. No entanto, ao contrário de muitos, Johnson se recusou a enterrar essas lutas no segredo. Ele escolheu falar delas em voz alta. A depressão nunca discrimina, ele disse ao mundo. Uma das coisas mais importantes que você pode perceber é que você não está sozinho. Com essas palavras, o inquebrável The Rock se tornou Dwayne, vulnerável, humano e sem medo de admitir que mesmo os gigantes podem se quebrar. E nessa honestidade, ele se tornou mais do que um artista. Ele se tornou um salva-vidas para milhões que travavam suas próprias guerras silenciosas. Uma prova de que o silêncio pode ser quebrado e que a sobrevivência não é fraqueza, mas a verdadeira força. Seu legado, então, não está gravado apenas em números de bilheteria ou cinturões de campeonato, mas em cicatrizes tanto visíveis quanto invisíveis. Cada cirurgia no joelho, cada noite de dor, cada batalha contra a depressão é parte da verdade que o define. O garoto que uma vez perdeu tudo aos 14 anos se tornou um homem que carregava o mundo, sem nunca negar que carregá-lo doía. O que faz Dwayne Johnson extraordinário não é que ele tenha escapado da dor, mas que a tenha transformado, convertendo as feridas em sabedoria, o tormento em testemunho. Para seus fãs, especialmente para aqueles que se encontram em suas próprias sombras, sua história é mais do que inspiração. É uma permissão. Permissão para admitir a dor. Permissão para se levantar de qualquer maneira. E talvez seu maior presente não sejam os papéis que ele interpretou ou os impérios que ele construiu, mas o lembrete de que ninguém, nem mesmo The Rock, é verdadeiramente inquebrável. Agora, aos 53 anos, Dwayne Johnson se ergue como um gigante e um homem que o tempo tornou frágil. Para o mundo, ele ainda é The Rock, ainda de ombros largos, ainda com a aura de indestrutibilidade. Mas sob a superfície vive um pai, um marido e um filho que sabe o quão fina é a linha entre o triunfo e a tragédia. Seu patrimônio líquido agora está em torno de os 800 milhões de $. Uma fortuna construída sobre décadas de sacrifício, resiliência e impulso implacável. Esse império toma uma forma visível no lugar que ele chama de lar. Uma fortaleza de os 27,8 milhões de dólares em Beverly Park, Los Angeles. Com uma extensão de mais de 1.600 metros quadrados, a propriedade resplandece com opulência. Escadas amplas, tetos altíssimos e lustres que brilham como constelações. Do lado de fora, jardins impecáveis se estendem até um resplandecente espaço de piscinas, com piscinas internas e externas projetadas como se o próprio relaxamento fosse uma forma de arte. Por dentro, um cinema compete com os melhores de Hollywood. Uma academia de nível profissional abriga seu espírito do Iron Paradise. E um estúdio de música privado, uma vez usado por Van Halen, agora ressoa com as risadas de suas filhas. No entanto, apesar de toda a sua grandeza, o que realmente faz da mansão um lar são os pequenos momentos. Jasmine e Tiana correndo descalças pelos pisos de mármore. A voz de Lauren enchendo os corredores. Jantares em família em uma casa que, ao contrário de sua infância, nunca conhecerá avisos de despejo pregados em sua porta.
e Beverly Park é apenas uma joia em sua coroa. Johnson, uma vez foi dono de uma propriedade equestre de 186 mil metros quadrados em Powder Springs, Geórgia, com uma mansão em estilo rural francês e um estábulo para 12 cavalos, um santuário onde ele frequentemente compartilhava seu amor pelos animais. Embora ele a tenha vendido em 2025, foi uma prova da vida que ele havia construído longe das arenas de sua juventude. Ele também mantém uma fazenda na Virgínia, um refúgio onde as manhãs são mais lentas, mais próximas da terra e onde o equilíbrio substitui o caos. Sua garagem resplandece com cavalos de força. Um Rolls-Royce Cullinan, um LaFerrari, um McLaren 650S, um Lamborghini Aventador SVJ e até um raro Pagani Huayra. Máquinas que são menos transporte e mais aço forjado pela paixão. Para a utilidade, ele recorre à sua querida Ford F-150, blindada e personalizada como se fosse uma extensão de sua pessoa. E quando a estrada não é suficiente, ele se eleva aos céus em seu jato particular, um Gulfstream G650, avaliado em mais de os 65 milhões de reais. É mais do que um avião. É um santuário voador, uma sala de reuniões nas nuvens, uma ponte entre continentes. Alguns dias, ele leva sua esposa e filhas, transformando o vasto mundo em um playground para aventuras em família. Em outros, leva apenas a ele, sozinho com seus pensamentos, olhando para os céus infinitos, lembrando-lhe que nenhuma quantidade de altitude pode levantar o peso das velhas cicatrizes. Para um homem que precisa estar em todos os lugares ao mesmo tempo, o jato é liberdade. Mas também é um espelho da solidão que vem com ser maior do que a vida. No entanto, para Johnson, a riqueza não é medida apenas em carros e propriedades, mas nos negócios que ele construiu com visão e determinação. A Teremana Tequila, a joia da coroa de seu império empresarial, é avaliada em bilhões, reescrevendo o manual das empresas de celebridades. Sua influência se estende da Zoa Energy a Project Rock, com a Under Armour, da Papatui Skincare à sua participação na Liga de Futebol UFFL, um projeto nascido de seu desejo de dar segundas chances a atletas. Em janeiro de 2024, ele se juntou ao conselho de administração do TKO Group, a empresa-mãe fundida da WWE e do UFC. Um retorno em círculo completo ao palco que o tornou famoso, desta vez não como um artista, mas como um agente de poder. E, no entanto, mesmo em salas de reuniões e negócios de bilhões de dólares, ele continua sendo o garoto com os 7 berralhas no bolso. Ele constrói, investe, assina com precisão, mas se lembra. Ele se lembra dos avisos de despejo, da fome, das lágrimas de sua mãe. E essa lembrança, mais do que qualquer império, é o que o mantém com os pés no chão, porque no final, as fortunas podem ser perdidas, os carros podem enferrujar, os aviões podem cair do céu, mas o legado perdura no amor de uma família, na lealdade dos fãs e nas lições que ele deixou para trás. Ainda assim, as cicatrizes do passado ressoam em seu corpo. Ele agora é mais magro, seus músculos esculpidos pela disciplina. Mas ele vive com uma dor crônica que sussurra a cada movimento. Velhas lesões nunca totalmente curadas, os joelhos que foram abertos 4 vezes, as costas que suportaram cirurgias, o tendão de Aquiles uma vez rasgado. A cada amanhecer, enquanto o mundo dorme, ele se levanta às 4 ou 5 da manhã, entrando em seu Iron Paradise, uma academia que ele leva para onde quer que vá, cheia de quase 22 mil quilos de equipamento. É sua igreja, seu santuário. Lá ele treina não apenas para se manter forte, mas para se manter são. Suas refeições continuam rígidas, seus dias do lixo, festins lendários que viram manchetes. No entanto, por trás do espetáculo se esconde a disciplina, um lembrete diário de que o corpo que construiu seu império ainda deve ser protegido. E quando os flashes das câmeras, as tatuagens em seu peito e braço, símbolos samoanos gravados em sua pele,
se erguem como uma declaração de herança, resiliência e espírito. O que mais importa agora não é o império, mas o círculo da família. Sua filha mais velha, Simone, agora com 23 anos, entrou na WWE sob o nome de Ava Ryan, tornando-se a primeira lutadora de quarta geração na história. Johnson a observa com orgulho, mas também com a dor da lembrança, sabendo o quão pesado o ringue pode ser, o quão cruéis são suas exigências, e mesmo assim, ele não para. Em 2025, ele se apresenta de novo diante do público, promovendo The Smashing Machine, um papel que exige não apenas fisicalidade, mas alma. Na WWE, ele retorna esporadicamente, mas com poder, encarnando o chefe final na WrestleMania 40. Além disso, a Disney prepara seu Moana Live Action para 2026, um projeto que o conecta de novo com a cultura de seus ancestrais, as histórias que moldaram a sua própria. Ao mesmo tempo, sua vida fora dos holofotes não é menos impactante. Através da Dwayne Johnson Rock Foundation, ele investiu milhões em programas para jovens em risco, hospitais infantis e veteranos militares. Ele concedeu centenas de desejos através da Make-A-Wish, visitou inúmeros jovens fãs que lutam contra doenças e financiou discretamente bancos de alimentos e ajuda para desastres naturais. A filantropia não é uma manchete para ele, é legado, uma extensão da promessa que ele fez a si mesmo quando era um menino, vendo sua mãe chorar por causa dos avisos de despejo. Fama, fortuna, poder, ele tem tudo. Mas o que torna seu presente extraordinário não é a escala de seu sucesso, mas a humildade com que ele o carrega. Ele agora sabe que cada mansão, cada carro, cada manchete é frágil. O que perdura são as manhãs em que ele acorda antes do sol, as noites em que ele aninha suas filhas na cama, as ligações em que ele ouve a voz de sua mãe e ainda a chama de sua maior sobrevivente. Sua vida em 2025 é a prova de que, mesmo depois de todas as tempestades, um homem pode se levantar não porque ele é inquebrável, mas porque ele aprende repetidamente como se reconstruir. Ele é o garoto que uma vez teve os $7. E assim, o homem que construiu um império se tornou o pai que agora constrói um lar. Nessa transição reside a vitória mais autêntica. Ela não é encontrada no rugido ensurdecedor das arenas, nem nos bilhões acumulados no banco, mas na serena resiliência de uma alma que se recusa categoricamente a desistir. O mundo o conhece como The Rock, um nome que evoca força e poder. Mas, na realidade, o que testemunhamos é a história de Dwayne Douglas Johnson, um homem que, com uma determinação inabalável, soube converter cada cicatriz em uma fonte de força e cada ferida em uma profunda lição de vida. Sua jornada é um testemunho vivo da capacidade humana de se levantar uma e outra vez, mesmo quando a vida se empenha em nos derrubar. Se em algum momento a história dele te deu forças, em seus momentos mais sombrios, se sua resiliência te inspirou a se levantar quando a vida tentou te quebrar, então honre o legado dele agora com um gesto. Uma humilde homenagem a uma alma que nos demonstrou que mesmo os gigantes sangram e que às vezes as lendas nos ensinam o caminho para curar, 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 o caminho